Galera, no vídeo de hoje quero comentar com vocês de por que eu escolhi o Creta no lugar de um Jeep Renegade, né? A minha história foi basicamente assim, né? Pra quem me segue aqui no canal sabe que eu venho de uma Versys 300, de uma moto, já há alguns anos, né, que eu venho tendo moto. E aí em um final de semana eu ia fazer uma viagem com a minha namorada para Capitólio, e nós íamos de Versys 300, nós íamos de moto. Mas um dia antes da viagem o farol começou a dar mau contato, e não era a lâmpada, porque ela funcionava e voltava a funcionar, e não dava tempo mais de fazer um diagnóstico, né? Então a gente decidiu alugar um carro bacana, aproveitar a situação para alugar um carro bacana para a gente fazer essa viagem, né? E a gente decidiu alugar um SUV, um SUV compacto para isso. E uma das opções que tinham lá na Localiza era um Jeep Renegade. A gente pegou um Renegade 2020 da versão Longitude, que é um carro fantástico, né? Um carro muito bonito por dentro e por fora, um carro super completo e etc. E nós gostamos muito da experiência que foi proporcionado a gente com esse carro, né? Depois que eu voltei dessa viagem, eu comecei a repensar se eu realmente queria continuar no mundo do motociclismo. Mesmo antes dessa viagem eu já vinha pensando sobre isso, já vinha pesquisando alguns carros. Apesar do Renegade, na versão que a gente alugou, é o de tração dianteira simples, né, com câmbio automático, motor 1.8. Ele não proporciona aí, né, um trajeto off-road muito intenso, porque senão ele vai atolar com certeza, né? Aí eu comecei a pesquisar alguns carros 4x4, como o Jimny da Suzuki, que é um carro 4x4 menorzinho e etc, mas eu acabei não gostando. Eu fui fazer um test drive nele, eu achei um carro muito simples por um valor muito exacerbado. Você pegava um usado aí 2019, 2018 por quase 100 mil reais, e um carro minúsculo que não carrega 4 adultos, ou tem que ser 4 adultos bem pequenos, com um porta-mala praticamente inexistente. Então logo eu descartei o Suzuki Jimny. E outros carros 4x4, como o próprio Renegade 4x4, também custam uma fortuna, né? Então eu acabei desistindo disso, acabei vendo que na minha realidade aqui não daria para ser um carro 4x4, né? E aí eu comecei a pesquisar então esses SUVs compactos de tração dianteira, e devido à minha ótima experiência que eu tive com o Renegade, eu estava decidido a comprar esse carro. Apesar dos seus pontos negativos, né, de não ser um carro com porta-malas muito grande, de não ter um espaço interno traseiro dos melhores. Claro que ele tem um espaço justo e bacana, mas não é dos melhores em frente aos seus concorrentes, né? Tem um motor, na opinião de muitos, como fraco e beberrão. Na minha opinião, acho que não é tanto assim. Sim, ele de fato é beberrão, mas não acho ele tão fraco assim. Mas isso é muito subjetivo, vai de opinião pessoal de cada um, da referência anterior de cada um. E aí acabou surgindo este Creta aqui 2017, que é o que eu acabei comprando, né? Que é o Creta versão Attitude, que não é das mais completas, com motor 1.6, câmbio automático de 6 velocidades, né? Com motor 1.6 Gama da Hyundai, que equipa alguns HB20s também. Um motor aí de até 130 cavalos com etanol. E eu acabei andando nesse carro, gostando. Achei que foi uma oportunidade bacana, porque ele é 2017, ainda em garantia de fábrica, todas as revisões da concessionária, com 42 mil quilômetros. Eu acabei conhecendo o carro, e o Creta é uma compra mais racional. Por quê? O Creta é um carro mais leve, o que vai te proporcionar aí uma eficiência energética melhor, um consumo de pneu e freios melhor, um desgaste de suspensão em tese
menos pior, né? É um motor menor com um desempenho na prática entre o Renegade e o Creta muito semelhante. Se você pega vídeos na internet, você vai ver que o Creta em velocidades finais ele anda mais do que o Renegade 1.8. Isso principalmente por causa do peso. Claro que o motor 1.8 do Renegade é mais forte, mas em termos práticos é muito semelhante o desempenho dos dois. E em velocidades finais o Creta acaba ganhando porque ele é mais leve, né? Então o desempenho dos dois de forma muito semelhante. E aí o peso mais leve e o motor menor proporciona um consumo de combustível um pouco menor. E o Creta tem espaço interno, principalmente dos bancos traseiros e porta-malas, maior do que o Renegade. Em termos de medida, uso off-road, né? O Renegade e o Creta têm medidas muito semelhantes de ângulo de entrada, ângulo de saída, altura do solo e etc. Então são carros muito semelhantes, mas o Creta, na minha opinião, traz alguns pontos positivos que vale a pena pensar, principalmente por causa do espaço interno, porta-malas e o custo-benefício geral da compra, né? Porque é um carro mais racional, é um carro que na maior parte dos negócios ele é um pouquinho mais barato, nada relevante, mas ele tende a ser um pouquinho mais barato. E com motor menor, um pouco mais eficiente, de desempenho semelhante, espaço interno um pouco maior. Na beleza geral, eu acho que o Renegade é mais bonito, principalmente por dentro. O acabamento interno do Renegade é inegável que é fantástico e excelente, né? Mas o acabamento do Creta eu achei mais silencioso, por incrível que pareça. Tanto o acabamento quanto em contexto geral, né? Eu acho que o Creta isola acusticamente um ambiente externo do interno melhor que o Renegade. E em termos de ruído do motor, eu também sinto que o Creta é mais silencioso. E em termos de barulho interno, o Creta é mais silencioso. O acabamento aqui de dentro, por mais que seja mais simples, ele é mais silencioso. No Renegade que eu aluguei, eu acabei pegando 2 Renegades nessa mesma viagem, porque um deles rasgou o pneu num buraco, e aí eu troquei na Localiza. E aí eu acabei tendo experiência com 2 Renegades. O primeiro Renegade tinha um grilo aqui na porta, um ranger aqui da articulação da porta, do trinco da porta do motorista. E o segundo Renegade tinha um grilinho ali no painel, na grade aqui direita, numa gradezinha que ele tem aqui no painel do lado direito. E ele tinha um vibrar ali que vibrava em alguns buracos e algumas situações de vibração do motor, tá? Em termos de vibração de motor, eu também achei que o Creta vibra menos, mas assim, são pequenos detalhes. A experiência a bordo nos 2 carros é muito semelhante. Você se sente alto, confortável, e os dois vão muito bem, tá? Em termos de câmbio, né, falando deste Renegade que eu peguei, né, porque os 2017 em diante tiveram atualização no software do câmbio, né, do câmbio automático. Então eu andei no 2020, então já é essa última atualização. Comparado a câmbio desse 2020 com esse câmbio automático 2017 do Creta, os dois têm uma tocada inteligente, na minha opinião. Eles vão muito bem, tem trocadas suaves, mas eu tenho a tendência de achar que o câmbio do Creta é um pouco mais suave nas suas trocas. Às vezes ele troca de marcha e eu nem percebo, né? Então eu tenho a leve tendência de que o câmbio do Creta é um pouquinho mais sutil e suave nas suas trocas, mas de forma geral o câmbio dos dois vai muito bem. Eu não tenho nada de tão discrepante a declarar não, tá? Então, em resumo, é isso, pessoal. Eu achei que o custo-benefício da compra do Creta ela é superior ao do Renegade, tá? Eu tô andando aqui com o carro, vocês podem ouvir o tanto que ele é silencioso por dentro. É um carro usado já, né, de 2017 para cá. Aparentemente é um carro que rodou muito na terra pelas sujeiras nos cantos que a gente encontrou, né, por baixo do carro e tal. E o carro, assim, é muito silencioso por dentro. Não tem nenhum grilo muito relevante
de plástico batendo e nada. No geral é um carro que transmite muita paz aqui no interior, e a experiência a bordo dele é muito gostosa. Do Renegade, como eu disse, também é muito boa, e o Renegade é uma compra mais emocional, porque é um carro mais bonito, mais requintado, tem alguns mimos, né? Tem aqueles easter eggs, que são aqueles desenhinhos espalhados, escondidos pelo carro, né? Desenhinhos que trazem a identidade da marca, né? Um jeepzinho subindo uma montanha aqui no vidro, no cantinho, e outros mais, né? Então é um carro que te transmite mais um sentimento de aventura. Mas na prática, a comparação na prática de um Creta com um Renegade de tração dianteira mais simples, né? A experiência e a entrega dos dois é muito semelhante, mas na minha opinião, quando o assunto é custo-benefício, o Creta acaba levando. Então eu resolvi abrir mão desses requintes, desses mimos, da beleza. Eu acho que o Creta é um carro bonito também, mas ele não, o Renegade é mais bonito na minha opinião. Então eu achei que os benefícios extras que o Creta traz, que são esses que eu disse, né? Maior espaço interno, motor menor e um pouco mais eficiente de forma energética, enfim, eu achei que valia mais a pena. Já faz mais ou menos 20 dias que eu tô com um Creta e eu tô bem satisfeito. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Quando passa um Renegade do lado, eu fico ainda namorando ele. Eu acho ele lindo, maravilhoso, um carro muito bacana, mas eu acho que num contexto de saúde financeira, num contexto de custo-benefício mesmo, o Creta acaba levando, beleza? Em termos de custo de manutenção, pelo que eu andei pesquisando, comparando os dois carros, eu achei que é muito semelhante os dois. Tenho a tendência de acreditar que o Renegade teria uma manutenção um pouco mais cara, por ser um carro mais pesado, etc. Em teoria vai ser um carro que vai gastar mais pneus e freios, e além do consumo de combustível, claro. Mas em termos de revisão, preço de peças, etc., ambos têm manutenções muito simples. Revisões aí a cada 10 mil quilômetros no Creta e a cada 12 no Renegade. Em termos de preço de óleo, quantidade de óleo, são muito semelhantes os dois. Em termos de freios, o Creta vai ser um pouco mais barato, porque ele é freios a disco apenas na dianteira. O Renegade já é disco nas 4 rodas, o que encarece um pouco o custo de manutenção aí, né? Mas no contexto geral, ambos são corrente de comando, não vão ter custos com correia dentada. Ambos fazem troca de vela com baixa frequência. Em termos de manutenção, os dois carros vão muito bem no contexto geral, tá? Não são carros extremamente caros de manter, não. Claro, são carros mais caros, então IPVA com certeza você vai pagar bem mais caro, né? Mas em termos de manutenção, acho que os dois são semelhantes, mas o Creta também tem uma tendência a ser um carro mais barato, na minha opinião. Isso também pesou, porque na minha opinião vale mais dinheiro na minha conta do que ter um carro que consome a minha saúde financeira de forma mais evidente. E aí isso acaba revertendo numa situação que você vai ter que rodar menos com o carro, porque você está gastando tanta grana mantendo ele que você não tem grana para rodar com ele depois, né? Então o custo-benefício da compra também tem que pesar bastante, beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo, se inscreve no canal e até um próximo vídeo.